A Alemanha vai tentar negociar com os Estados Unidos depois que o secretário de Estado americano ameaçou impor as piores sanções da história contra o Irã. No primeiro discurso como secretário de Estado, Mike Pompeo exigiu que o Irã desista de qualquer ambição militar. Segundo ele, o país deve inclusive retirar suas tropas da guerra síria. Caso contrário, vai enfrentar o que Pompeo chamou de as maiores sanções econômicas da história. The Iranian regime should know that this is just the beginning. The sting of sanctions will be painful if the regime does not change its course from the unacceptable and unproductive path it has chosen to one that rejoins the League of Nations. These will indeed end up being the strongest sanctions in history when we are complete. The regime has been fighting all over the Middle East for years. After our sanctions come in force, it will be battling to keep its economy alive. O governo iraniano não gostou. Em um tweet, o ministro das Relações Exteriores disse que a farsa da diplomacia dos Estados Unidos é apenas uma regressão a velhos hábitos e que os Estados Unidos vão colher recompensas ruins. Mas em Israel, o primeiro-ministro elogiou a decisão americana. We believe this is the right policy. We believe it's the only policy that can ultimately guarantee the security of the Middle East and peace in our region. And we call on all countries to follow America's lead here, because Iran is an aggressive force. A retirada das sanções econômicas contra o Irã em 2015, depois que assinou o acordo nuclear, alimentou tanto a economia iraniana que o país, que estava numa recessão, cresceu mais de 10% em 2016 e 4% no ano seguinte. Os países europeus que assinaram o acordo com o Irã, Alemanha, França e Inglaterra, não querem romper o comércio que tem com o país. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, que está em Buenos Aires, disse que pretende vir aos Estados Unidos essa semana conversar sobre isso com Mike Pompeo. Mas se os Estados Unidos retomarem as sanções contra o Irã, vão impedir inclusive que empresas europeias comprem o petróleo iraniano. Eu vou agora a Nova York falar com Guga Chakra para a gente tentar encaixar estes fatos internacionais. Guga, os Estados Unidos parecem ter tido aí uma situação mais complicada em relação àquela aproximação que tinham com a Coreia do Norte e agora há um certo isolamento de europeus em relação à questão do Irã. Boa noite para você. Boa noite, Geraldo. Olha, começando pelo Irã, destruir é muito fácil, basta o presidente americano anunciar, como ele fez, que estava se retirando do acordo nuclear iraniano. Mas e agora? Fizeram essas exigências? É claro que o Irã não vai aceitar, aliás, já não aceitou. O que vai acontecer agora? Vão partir para uma guerra contra o Irã? O que acontece? Não tem muito plano B. Quer dizer, foi fácil destruir, mas como construir a partir de agora? Com a Coreia do Norte, é fácil você marcar um encontro com o ditador da Coreia do Norte. Ele estava disposto a se encontrar, mas a partir de agora, ele já deixou claro, o regime da Coreia do Norte, que não está disposto a abrir mão das armas nucleares. Então, qual que é o plano B do Trump se o ditador norte-coreano não concordar, o Kim Jong-un? Tem um plano B? Não está muito claro. Além disso, eles estão extremamente irritados com Joe Bolton. Mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, bastava ele dar ordem. Pegaram, transferiram a embaixada. Mas e aí o que acontece no restante? Os conflitos que a gente viu na faixa de Gaza. Para toda ação, tem uma reação. Quer dizer, é fácil destruir, mas é muito difícil construir, Heraldo. Guga, você considera que os Estados Unidos estariam aí colocando interesses de Israel e da Arábia Saudita num primeiro plano, vamos assim dizer? Olha, Heraldo, eu acho que os Estados Unidos estão em sintonia com Israel e com a Arábia Saudita em relação ao destino do Oriente Médio, especialmente em relação ao Irã. A Arábia Saudita e Israel temem, consideram o Irã um grande adversário, uma ameaça a ambos no Oriente Médio. E claro que eles fizeram o possível para tentar convencer o governo Trump do mesmo e obtiveram sucesso, porque sozinha a Arábia Saudita, por exemplo, não tem como bater de frente com o Irã. Aliás, eles não conseguem sequer ganhar dos rebeldes Houthis no Iêmen, que são apoiados, de certa forma, pelo Irã. Israel também avalia que sozinho é difícil bater de frente com o Irã. Então, eles buscaram esse apoio do governo Trump, porque durante a administração Obama, eles avaliaram
avaliaram que o Obama deu uma guinada meio que para o lado iraniano, enfraquecendo de uma certa forma geopoliticamente tanto a Arábia Saudita quanto Israel. Então essa é a estratégia dos dois países e eles obtiveram sucesso, tendo agora o Trump do lado deles. Guga Chakra, análise internacional precisa. Muito obrigado.